Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 10. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e lhe disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, pela leitura da tua palavra, e a tua palavra, Senhor, é a maior revelação para as nossas vidas. Fala conosco, Jesus, que os nossos corações vão estar abertos para ouvir a tua voz, que os nossos corações vão estar abertos para receber a mensagem do teu evangelho, Senhor, as boas novas, Senhor, que vem do Pai, Senhor, e que nossos corações realmente recebam o que o Senhor tem a dizer, que não seja que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, que eu aprenda, já tenho aprendido com esta palavra também, e assim, Senhor, possa transmitir ao teu povo a tua mensagem, aquilo que tu desejas para a tua igreja, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, fala conosco, traz cura, traz libertação, Senhor, traz sinais, maravilhas em nosso meio. Senhor, faça, Senhor, a tua obra. Senhor, tu és aquele que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, é o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, pode se sentar. Irmãos, e essa palavra do Senhor, essa história é muito conhecida no meio do povo do Senhor, no meio da igreja de Deus. A palavra que fala acerca de Naamã. E apenas para relembrar aqueles que talvez tenham esquecido um pouco da sua história, a palavra nos conta que Naamã, ele era um grande general de guerra. Ele era do exército da Síria. Ele era alguém, ele não era um desconhecido, ele era reconhecido no meio do seu povo, mas a palavra de Deus nos diz que existia algo em sua vida, existia algo dentro dele que não estava bem. Ele estava literalmente morrendo por dentro. Mas Naamã, ele ostentava, ele tinha escondido atrás das suas roupas, ele tinha escondido do lado exterior, mostrando para tapar, para esconder aquilo que estava morrendo por dentro. Ele tinha os seus títulos, Naamã, ele tinha as suas medalhas, Naamã, ele tinha o seu orgulho. Assim como nós, que muitas vezes sorrimos por fora, temos talvez títulos, temos talvez posição,
temos motivos de nos orgulhar por tantas coisas que conquistamos, por tantas coisas que temos, mas talvez dentro de nós, alguma coisa não está bem. Dentro de nós existe algo que talvez esteja morrendo. Dentro de nós talvez exista algo que precisa de uma visitação do Espírito Santo. Algo que é só você e Deus. É algo que talvez o irmão que está do teu lado, quando vê o seu sorriso, não consegue enxergar. Mas você sabe que está ali. E isso precisa ser tratado. Deus te trouxe aqui para tratar a tua vida. Deus te trouxe a essa casa nessa noite para tratar o teu coração. Deus te trouxe nessa noite a este lugar para mover dentro de você. A transformação do Senhor, ela não é uma transformação que começa de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Então, o Senhor, Ele quer tocar dentro da tua vida nessa noite. Ele quer curar você, Ele quer sarar. Então, se algo estiver morrendo, creia nessa noite. O Senhor, Ele pode transformar se você quiser. Porque muitas vezes é uma doença assim como Naamã. É uma doença que vai minando pouco a pouco. E ela vai destruindo as suas forças. Até você sucumbir. E quando uma de suas servas sabe da doença, sabe aquilo que Naamã está passando, ela se dirige até o grande general, ela diz: olha, quem dera se o Senhor estivesse diante do profeta que há em Israel, um profeta de Deus, certamente você seria restaurado da sua doença. Quando Naamã, talvez já sem esperança, ele escuta a mensagem de um servo, de alguém simples, de alguém que estava ali servindo ele, alguém que talvez não tinha nem tanta importância, mas diante de tudo aquilo que ele tinha, ele se agarra agora, ele se humilha, ao ponto de reconhecer de que ele precisa ir até a terra de Israel. Ele precisa sair da condição que ele está, para que ele possa receber uma cura. Ele está agora desesperado. Ele vai agora literalmente para uma terra onde o seu povo domina. Uma terra que talvez para eles pode ser considerada uma terra de escravos, porque a potência agora é a Síria, nesse momento da história. Então, a Bíblia nos diz que Naamã, ele vai até o seu rei, e ele vai pedir autorização. Ele fala: olha, meu rei, eu preciso sair daqui, eu preciso buscar ajuda para a situação que eu estou. E o rei, imediatamente, com toda a patente, com tudo aquilo que ele representa para o seu reinado, ele libera, ele manda a carta. E então Naamã, ele vai partir da Síria, e ele vai até a terra de Israel. E a Bíblia nos diz que lá ele começa a procurar pelo profeta. Ele chega até o rei de Israel, que rasga as suas vestes, até que chega a notícia aos ouvidos do profeta Eliseu, e ele manda que Naamã fosse enviado até ele. E finalmente parecia que para Naamã agora chegou o grande momento. A minha viagem, a minha comitiva está aqui, eu trouxe presentes, eu trouxe muitas coisas, eu vou chegar diante do profeta, e ele vai me atender, ele vai me receber muito bem, porque afinal eu sou um grande general, eu sou alguém de patente, eu sou alguém de honra, eu sou alguém que tem uma autoridade. E ele talvez é um simples camponês, ele talvez é uma simples pessoa, e com certeza ele virá ao meu encontro. Ele encontra, então, ele chega até a casa do profeta, e o profeta fala para ele: olha, você precisa se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E nós lemos aqui Naamã, quando ele recebe essa notícia, ele se sente indignado, porque ele esperava que as coisas acontecessem de uma forma. Para ele talvez já é uma humilhação ter chegado até Israel, reconhecer que, peraí, é daqui que pode vir a minha solução. Agora o profeta chega e fala para ele se lavar no Rio Jordão. Ele se depara agora com uma situação totalmente imprevisível.
O profeta não colocou a mão sobre a cabeça dele, não orou por ele. Aliás, o profeta enviou apenas um mensageiro para dizer o que ele tinha que fazer. Ele chegou com toda aquela pompa e falou: não, eu vou ser bem recebido, porque ele vai saber quem está chegando aqui. Mas o profeta não recebe, o profeta manda um mensageiro para ele. Entenda, Naamã é alguém que possui posição entre o seu povo, é um cara reconhecido, é alguém que possui uma patente alta. Mas agora ele vai se deparar com uma situação totalmente inusitada. A sua cura está ligada em se lavar em um rio. Mas entenda algo, não era qualquer rio, não era um rio qualquer. Quando ele sabe onde ele teria que se lavar, ele questiona: por que eu não posso me lavar nos rios do meu país então? Se o segredo está na água, se o segredo está em me banhar, por que eu não posso me lavar nos rios da minha terra? Porque são rios muito melhores. Não dava para comparar os rios naquela época, irmãos. O Jordão era um rio barrento, estreito, um rio raso, enquanto os rios da Síria que ele cita eram maiores, eram rios que nós podemos dizer rios com mais vida, aqueles rios que você olha e fala assim: nossa, que rio bonito. Sem contar, como eu disse, que naquele momento da história, a Síria, ela era uma potência em relação a Israel. Então, com certeza, eles possuíam, quando a gente pensa do lado político da coisa, eles possuíam uma estrutura melhor que Israel, até, irmãos, para cuidar dos rios. Então, se a gente pensar apenas da ótica humana, fazia um certo sentido aquilo que Naamã está falando: por que eu não posso me banhar nesses rios? Porque eles são melhores. Se o negócio é tomar banho, se o negócio é me lavar, por que eu tenho que me lavar aqui? Então Naamã, ele questiona: por que eu tenho que me lavar aqui? Esse cara na realidade está querendo me humilhar, ele nem me recebe. Então analisa o ponto de Naamã: ele nem me recebe, e ainda me manda lavar num rio barrento, um rio que não tem estrutura, um rio que não vale a pena. Que isso? Como que eu, de uma alta patente, vou me banhar no rio, todo mundo vai ficar olhando? Esse rio ainda não faz sentido, eu não vou fazer isso. Então, Naamã agora ele se enfurece, ele tem uma reação atípica, porque alguma coisa saiu do controle. E sobre isso eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar nessa noite. E o primeiro ponto é que a resposta que Naamã precisava não estava nas estratégias que ele traçava. A resposta que Naamã precisava não estava nas estratégias que ele traçava. Porque a primeira reação de Naamã foi a respeito da expectativa frustrada dele. Já não foi mais sobre a cura dele. Perceba que a reação dele não é sobre eu vou ser curado. A reação dele é sobre por que eu tenho que me banhar nesse rio. Ele foi buscar uma cura, mas ele questiona o porquê não está acontecendo como ele planejou, da forma que ele queria. E isso gera uma frustração para ele. Como que vai tratar a minha doença dessa forma? Versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então olha só, foi liberada uma palavra de cura para ele, mas ele não recebe essa palavra de cura. Se os servos dele não intervêm mais uma vez, aqueles mais humildes, aqueles mais simples, que talvez a gente olhe e fale assim: ah, esse aí, eu não dou valor para ele, esse aí, não vai vir nada daí. Porque o Naamã está indo embora, ele foi buscar a cura, ele recebe uma palavra de cura, mas não é do jeito que ele quer.
Ele queria talvez receber uma pompa, ele queria receber talvez alguma coisa diferenciada para ele. Não vai vir alguma coisa boa daí. Naamã, como eu disse, por ser um líder de batalha, ele era um estrategista, irmãos. Ele analisava as batalhas antes de entrar nelas. Foi falado de guerras hoje. Ninguém ataca simplesmente sem planejar. Ninguém é kamikaze. Você planeja. Porque até quando você vai olhar os kamikazes, eles planejam onde eles vão lá para se matar. Eles vão entregar a própria vida, eles estão dispostos a entregar a própria vida. Mas ainda assim eles sabem aonde eles vão focar para eles conseguirem um objetivo maior. Então numa guerra você projeta, você planeja antes de você entrar. Então é natural do Naamã ele projetar como que as coisas vão ocorrer, como que as coisas têm que acontecer, e ele, por ter alta patente, tudo aquilo que ele planeja dá certo. Tudo aquilo que ele coloca no coração para fazer, da forma como tem que ser feito, acontece. E nesse caso, sendo ele da Síria, uma potência, como eu disse, em relação a Israel, ele projeta um tratamento VIP. Eu vou chegar lá e vai ser, é capaz de soltarem fogos porque eu cheguei. Eles vão me tratar bem, porque eu posso matar todo mundo. Eu posso acabar com todo mundo se eu chegar. Ele esperava um tratamento diferenciado para o seu caso. Ele toma como base uma posição que ele tem. É quase como se ele chegasse e pensasse, para o Eliseu, falar para o Eliseu, você sabe com quem você está falando? Você não sabe com quem está falando, porque se você soubesse, você ia bater continência para mim, você ia ficar de joelhos. E ele chega cheio de orgulho, cheio de vaidade. Naamã não queria ficar na fila do pão, irmãos, como a gente. Eu creio que ninguém aqui consegue chegar na fila do pão e falar assim, eu vou ser o primeiro, porque vai ter briga, irmãos. Não adianta nem você falar assim, o padeiro é meu amigo. Não interessa se o padeiro é seu amigo. O povo vai brigar. Se a fila estiver grande ainda, segura. E o Naamã, ele queria esse diferencial, ele queria um benefício, ele tinha o poder. Eu não tenho tempo. Às vezes a gente é assim, né? Eu não tenho tempo, tem que ser agora, você tem que me atender agora, vem aqui nesse momento. A gente não consegue mais esperar nada. Nós temos nos tornado uma geração que não espera nada. A gente está fazendo antes de ver. A gente está respondendo antes da pergunta vir. A gente nem sabe o que está acontecendo. Sabe aquela pessoa que fala assim, me escolhe. Você fala assim, a gente vai brincar de não sei o que. Não, me escolhe, eu quero ser. Você nem sabe o que é. Naamã, ele quer ser o primeiro. Naamã, ele quer um tratamento diferenciado. Ele quer um benefício por quem ele é. O problema é que Naamã, ele fazia como muitos de nós, como eu disse. Nós decidimos como queremos fazer as coisas. E queremos apenas que Deus ateste as nossas decisões. A gente projeta, tem que ser dessa forma, e Deus vai ter que fazer dessa forma. Deus tem que realizar dessa forma, porque se não realizar dessa forma, nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar bravos, nós vamos chutar tudo para o alto, nós vamos sair da igreja, nós não vamos mais servir a Deus, porque não aconteceu da forma como eu queria que acontecesse. Porque eu sou muito capaz, então tem que ser dessa forma.
E a gente vai se frustrando. Naamã está assim, ele projetou, ele imaginou como tem que acontecer, dessa forma, é desse jeito. Quando a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então você pode fazer planos, mas no final o projeto é do Senhor. Provérbios também, capítulo 16, versículo 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É interessante, irmãos, como muitos de nós também esperamos isso no Evangelho. As pessoas entendem que no caso delas, Deus precisa entrar com um tratamento diferente. A gente projeta como Deus tem que fazer as coisas. Não porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu faço aquilo. E a gente briga com Deus porque eu sou isso, Deus. Porque eu sou aquilo, e o Senhor tem que fazer. Parece que a gente pega Deus, como se a gente estivesse no comando, pegasse Deus pelo pescoço e falasse assim: eu fiz isso, e você tem a obrigação de me abençoar agora. Você tem o dever, eu tenho um tratamento diferente porque eu fiz isso. Imagina o Jó, irmãos, que passou aquilo que passou. Mas mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades, perdendo tudo, ele louva e glorifica o nome do Senhor. Mas a gente não. A nossa geração não. A gente quer que Deus faça, que Deus realize. A gente não passa perseguição, a gente não sabe o que é perseguição. A gente quer tudo do nosso jeito. Deus tem que fazer do jeitinho que a gente quer. Muitos colocam condição para servir a Deus. Eu só sirvo a Deus se Ele fizer isso aqui, aquilo outro, aquilo outro. Sabe, hoje, depois do almoço, nós nos sentamos e nós começamos a ver ali um vídeo do Portas Abertas. E eu incentivo a igreja, mais uma vez, entrem lá no YouTube, vejam lá, entrem lá no canal Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida, sobre as dificuldades que tantos passam. E nós vimos uma história de 2 indianos que estão lá pregando o Evangelho. E eles pregaram a palavra do Senhor, até que um dia chegaram e invadiram. Quebraram toda a igreja, quebraram tudo, bateram nele, bateram na mulher do pastor, até ela desmaiar. Todo mundo fugiu. E eles, ainda assim, mesmo na dificuldade, eles se levantam e continuam falando do amor de Cristo, falando do amor do Senhor, mesmo com promessas de que vão pegar eles, que vão bater neles, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. E eles não fazem exigência: Deus, eu só vou pregar o Evangelho se o Senhor garantir que vai ter aqui querubins, serafins para me proteger. A gente às vezes está brigando para que Deus faça tantas coisas por nós, e eles só estão pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha vida para que eu não morra. Mas eu não vou parar de dizer, de declarar o teu nome ainda que eu morra. Mas a gente não, se Deus não fizer aquilo que eu quero, se Deus não me dá o dinheiro, se Deus não abrir a porta, se Deus não me fizer isso, não fizer aquilo, então eu saio, eu abandono, eu desisto, eu paro, porque não dá, Deus não age por mim. Então eu incentivo vocês, eu encorajo a igreja. Vai ver o que a igreja do Oriente Médio passa, vai ver o que a igreja da África passa, o que eles perderam, mas ainda assim eles continuam louvando ao Senhor. E talvez muitos não tenham nem um prato de arroz para comer, mas a gente quer que Deus faça, realize. Somos como Naamã, ele tem que fazer desse jeito, porque senão eu não quero. Está na hora de nós como igreja crescermos. Nós não podemos mais ser meninos na fé.
Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos amar mais como Cristo amou. Hoje para a gente a pregação não vale mais. A pregação, só a pregação da palavra de Deus não basta, não é suficiente. Apenas ouvir aquilo que Deus fala através do pregador não basta. Hoje nós precisamos das campanhas, nós precisamos do movimento, nós precisamos do toque, nós precisamos disso, precisamos daquilo outro, precisamos daquilo. Nada contra, irmãos. A nossa igreja faz campanha também. E eu acredito que isso move a fé de muitas pessoas. A campanha talvez faz você se regrar mais a você buscar, porque nós precisamos insistir, assim como aquela viúva, ela pediu justiça, ela insistiu, então a campanha ela vai te colocar ali de uma forma que você tem uma regra, para você mesmo começar a buscar mais. Mas entenda isso, não são esses os fatores determinantes para a vitória. Para quem é pai aqui, você não fala para o teu filho fazer uma campanha para você dar uma comida para ele. Você não fala para ele dar 7 voltas em volta da casa para você dar o danoninho para ele, porque você já pôs no seu coração o dar ou não dar. Já está no seu coração. E o dar ou não dar vai depender do quê? Maturidade, obediência. Isso vai ser o fator que vai determinar. Aliás, quando a gente fala em obediência, a gente confunde às vezes. Jeremias capítulo 7, versículo 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne em vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Dei-lhes entretanto essa ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Existia o ritual de sacrifício? Sim. Mas você acha que Deus esperava que o povo tivesse que fazer sacrifício? Deus queria um povo santo. Não precisaria sacrificar se você fosse santo, se você buscasse ao Senhor. E o detalhe ainda é, muitos quando estavam oferecendo sacrifícios, é a churrascada, irmãos. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu não tenho arrependimento, eu não tenho temor, eu não tenho obediência a Deus, reconhecimento de pecado. Então eu sacrifico porque eu sei que eu pequei. Não, eu sacrifico porque eu fiz aí, vou agradar. Deixa Deus aí receber o que Ele pediu aí. Quando Deus espera de nós o quê? Obediência. Deus espera que nós sigamos os seus estatutos. Deus espera que nós tenhamos arrependimento. Deus espera que a gente tenha maturidade para reconhecer e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, como o filho pródigo teve, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. É um arrependimento genuíno. Eu errei, eu falhei. Mas não, o povo não estava mais preocupado com isso. Oferece o sacrifício aí, Deus pediu, oferece para ele, vai. Então Deus falou assim: quer saber? Como vocês a carne, vocês mesmo, como vocês esperam que eu vou receber isso? Porque não tem obediência. E nós somos assim, irmãos. Nós não ouvimos o que Deus Ele fala, e nós definimos os nossos termos para o agir e o trabalhar de Deus. Entenda algo: se Deus Ele prometeu algo para você, se Deus Ele estabeleceu uma promessa, Ele cumpre. Ele não precisa de forcinha, Ele não precisa de ajudinha. Ele é Deus, Ele é Senhor. A gente canta isso: o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, Ele se encarrega por fazer. Mas a gente vê ao longo da história pessoas que querem dar ajudinha para Deus. Quando tudo já está feito, o que Ele prometeu Ele vai fazer, irmãos. Esquecemos que a palavra do Senhor é suficiente.
Esse é o nosso problema. Deus falou que vai fazer alguma coisa, a palavra dele basta. Você não precisa fazer mais nada, ele basta. Porque é a palavra do Senhor que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que renova. O Evangelho do Senhor é o único tratamento para todos nós, é a única resposta para aquilo que a gente precisa. Não importa o problema, pode ser vício, pode ser doença, pode ser pecado, seja qual for a demanda que você tiver, é para Jesus que você tem que levar. O único remédio é Jesus, a única solução é Jesus. Não são sacrifícios, mas é obediência à palavra de Deus. Então não adianta nada você acordar de madrugada e você orar pela madrugada e viver uma vida de pecado durante o dia. O teu sacrifício é em vão, porque você não obedece a Deus. E Deus está falando isso: eu quero que vocês obedeçam. Eu quero obediência e não sacrifícios, porque na obediência você entende. O problema é que quando a gente sacrifica, a gente acha que está, quando a gente está sacrificando alguma coisa, a gente acha que está no nosso controle. Se eu fizer isso, então vou dar esse jeitinho aqui, então Deus vai fazer. A gente continua querendo controlar Deus, a gente continua querendo controlar as coisas de uma certa forma. A gente não faz isso. Quando a gente quer um favor de alguém, a gente faz um agrado, não é? Quando o nosso filho quer alguma coisa, ele vem pra gente, trata com carinho, e faz não sei o que, e fala isso, fala aquilo outro. As mães às vezes não percebem, né? Mas os homens, os pais são mais ligeiros e falam assim: o que você quer? Porque a gente tenta manipular, e a gente fala: não. Entenda algo, as coisas não estão no teu controle, estão no controle de Deus. O problema hoje é que a gente quer ditar as regras, queremos dizer para Deus como Ele precisa realizar aquilo que nós pedimos. Senhor, eu fiz isso aqui, agora o Senhor atesta, porque foi uma promessa sua. Não funciona assim, irmãos. Deus resolve aí o BO, resolve aí o problema. É aquela pessoa que fez todo o processo, né? O jovem que fez todo o processo, ele decidiu o que ele vai fazer na faculdade. Vou fazer a faculdade de tal coisa. Aí ele vai, corre atrás, faz tudo, até correu atrás. Chega para os pais e diz: agora, ó, tá aqui está o boleto, é só pagar, já decidi tudo. E está aqui o jeito que tem que ser as coisas. Naamã, irmãos, ele inaugurou esse jeito personalizado de ser atendido por Deus. Por que eu não posso fazer isso nos rios da Síria? Hoje não é incomum você pegar um jovem, ele vai decidir a faculdade dele, aí ele decide sozinho, ele não fala com os pais também não estão nem aí, não, escolhe aí. Aí ele vai, faz 6 meses de faculdade, não é isso que eu quero não, eu vou tentar outra coisa. Aí faz mais 6 meses, também não é isso que eu quero. Os pais não participam, porque é o jeito personalizado que a gente fez. Eu faço desse jeito que eu quero que seja feito e você só atesta. Quando como pai a gente vai falar assim: filho, vem cá, você analisou mesmo isso aqui? Essa área que você quer? Você estudou, você viu o que faz, o que não faz? Você tem alguém como referencial para você falar assim: não, esse aqui é o referencial. Não, eu vi, o fulano ali, ele é formado naquilo ali, eu gostei. Você tem algum referencial? Não, é porque o meu amigo falou. É um jeito diferente, é um jeito personalizado. E eu não estou falando que o pai tem que decidir, mas é algo que você pergunta ao pai: pai, o que você acha? Sabe quando você tem aquele plano? Poxa, acho que eu vou fazer tal coisa. Aí você fala: Deus, é o que está no teu coração? É isso que o Senhor espera de mim? Olha, Senhor, isso está ardendo em mim aqui, mas é o que o Senhor espera. A gente não faz mais isso, não é? A gente não ora mais.
A gente olha, é o namoro, é aquele ali, eu achei bonitinho, então eu vou lá. Agora Deus, a sua obrigação é abençoar. Você nem orou a Deus, você não buscou a Deus, aí no final você se estrepa, aí a culpa é de Deus. É o emprego, você olha o emprego, não, aqui eu vou ganhar mais, então eu vou para esse aqui, porque é certeza, esse brilhou mais. Mas existe um ditado popular que diz o quê? Que nem tudo que reluz é ouro. Quando tudo que a gente tem que fazer é debaixo de oração: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer para a minha vida? A gente não faz isso, é o Naamã. Por que eu não posso fazer nos rios da Síria? É melhor. Porque eu não posso obedecer do meu jeito. Porque eu não posso servir a Deus da forma que eu entendo que é a melhor. Eu acho que não precisa de fazer isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui é religiosidade, não precisa fazer isso. Porque eu quero servir, eu quero inaugurar o meu jeito de servir a Deus. E eu quero que Deus ateste isso. Entenda isso, irmãos. O rio era mais perto para ele, geograficamente falando. Era mais fácil. Era mais limpo. Era mais top. Era o do momento, era o mais style, quando os jovens. É mais do que é meu, esse aqui é o meu, do meu jeito é melhor. Isso aqui é meu, eu também tenho isso aqui, eu posso fazer do meu jeito. Essa é a forma moderna de servir. E a gente espera que Deus ateste e faça. Então vai acontecer, tem que acontecer. O fato é que os rios de Naamã, eles não tinham resposta para ele. Nem o rio Jordão tinha resposta para ele, entenda isso. Porque ele Naamã achava que a resposta, o segredo era a água. Mas ele não precisava da água, ele precisava de Deus. O segredo não era a água, o segredo era Deus. O segredo era obedecer. O que o Senhor esperava era o quê? Obediência. O Senhor está falando assim: eu não estou falando de sacrifício, estou falando de obediência. Então não é o fato de ir 7 vezes. E a gente vai pegar a numerologia e o 7, a perfeição, tal. O fato não é os 7 vezes, irmão. O fato é a obediência, é obedecer o que Deus falou. Se é 7, é 7. Se é 10, é 10. O fato aqui não está nas vezes, está na obediência. E é isso que Deus esperava de Naamã, obedecer a ele. Entender que ele estava cheio de orgulho, que todo mundo obedecia a ele. Deus estava falando assim: ei, eu sou o maioral, eu sou o Senhor, não é você. E eu estou falando para você, 7 vezes do Rio Jordão, você quer ser curado, eu vou curar você, mas eu quero que você me obedeça. Será que nós temos obedecido ao Senhor? Tudo que você precisa, irmãos, não são as vezes, não são quantas vezes você vai fazer, mas o que você precisa é Deus, é Jesus. É isso que você precisa, é colocar Ele como a primazia da sua vida sobre todas as coisas. Segundo ponto, precisamos nos purificar mais, ao invés de apenas olhar a imperfeição dos outros. Precisamos nos purificar mais, ao invés de apenas olhar a imperfeição dos outros. Porque depois da expectativa frustrada, vem uma coisa pior, irmãos: o desdém de Naamã a respeito do que Deus iria usar para curá-lo. Porque agora ele tem desdém. Não é só o fato de eu ter que mergulhar, é aonde eu vou ter que ter. Não, isso aqui não é bom não. O Jordão não é o bastante. Ele não é largo o bastante, ele não é profundo o bastante, ele não é puro o bastante, ele não é limpo o bastante, ele era um sei lá o que o bastante. A gente põe defeito. A gente começou a fazer isso, nós nos tornamos pessoas que para tudo colocamos um defeito. Para tudo colocamos um quê? Porque para a gente sempre o que é nosso é melhor. Não, porque se fosse eu que tivesse feito, aí seria perfeito. Mas como é o fulano que fez, então não foi perfeito. A gente coloca muito defeito. A gente coloca muito problema. A gente coloca muita imperfeição. O fato é,
só coloca defeitos, só olha a imperfeição do rio, de um povo que na pirâmide está abaixo deles. Então esse rio deles aí não, esse rio deles é ruim, não vale não. Não, aquele restaurante não é bom, bom é aquele que eu fui, esses que você foi aí é porcaria, não é bom não. Você fala assim, né? Às vezes você vem todo feliz, poxa, eu comi num lugar chique, poxa, que legal. Às vezes aquele irmão que talvez tenha uma dificuldade, ele se esforçou tanto, foi num restaurante, e aí ele fala para outra pessoa, e a pessoa, eu não gosto daquele restaurante não. Pô, o irmão se esforçou tanto, talvez aquilo que deu para ele, ele está tão feliz, mas a gente vai e a gente ainda quer colocar defeito. Mas a gente devia falar assim, glória a Deus, meu irmão, Deus te abençoou, é bênção na sua vida. Mas não, a gente só olha a imperfeição, a gente só olha o problema, a gente só olha o que está errado. Agora pensa só, irmãos, pensa só, um leproso falando sobre o barro, um leproso falando da sujeira da água do Jordão. Qual é pior, o barro ou a lepra? Você preferia estar coberto de barro ou coberto de lepra? Esse é o ponto do Naamã. O que é melhor para você? Você ficar cheio de lepra ou ficar cheio de barro? Mas nós temos aqui um leproso reclamando de tudo, um leproso reclamando do barro. Eu vou entrar nesse rio aí 7 vezes, Deus me livre. Eu vim buscar a Deus, eu vim buscar uma resposta de Deus. Deus me deu a resposta, mas não, essa resposta de Deus aí, Deus me livre. Eu não quero essa resposta para mim não. Misericórdia está de Deus, não. Tem crente que é assim, não, isso não é de Deus, não, Deus não vai pedir isso para mim não, que é isso? Mas isso é comum no nosso meio. Tem pessoas que não fazem nada, estão cheias de situações que precisam ser resolvidas em si mesmas, mas ficam preocupados talvez em reclamar do pregador, porque acham que o pregador é raso, ou porque não, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, ou porque ele fala errado o português, ele não fala direito, ou a igreja tem muita regra, o louvor não canta as músicas que eu gosto, tem que cantar as músicas que eu gosto. Não canta as músicas que eu gosto, o pastor não põe a música que eu gosto. Eu não recebo a oração do fulano. Não, é o fulano que tem que orar por mim. Aí me botam para orar com o Beltrano. Eu não quero Beltrano, eu quero fulano. Porque o culto passou do horário. É o pastor Carlos, misericórdia, 7h30 não acaba. É 8h30 para frente. Os irmãos falam, misericórdia. E aqui, irmãos, a gente vê um leproso falando sobre as águas do Jordão. Quantas pessoas estão cheias de situação dentro delas? Dentro delas estão fedendo, estão se decompondo, mas ao invés de buscar um tratamento para si, ao invés de buscar transformação, ao invés de buscar restauração, sabe o que elas fazem? Elas se acomodam às margens plácidas de um rio chamado Jordão. Deus mandou se banhar no rio, mas elas ficam em margens plácidas do povo heróico brado retumbante. Elas ficam lá, só apontando, olha lá, ixi, aquele lá, todo sujo, olha. Aquele ali. Não entram na água, ficam na margem, só criticando os Jordãos. Aquele que está entrando lá, está tudo podre, está tudo ruim, está tudo feio, está tudo errado. E ele não precisa olhar para dentro dele, mas ele está preocupado em apontar o dedo, em falar, aquele ali, aquele outro. A gente só olha a imperfeição, a gente só olha a coisa, aqui está errado. Mas ele continua onde? Na margem. Tem crente que está 20 anos na margem. Deus falou, entra no Jordão, mas ele continua na margem. Sabe aquele crente que você olha assim, não transformou ainda. Tem crente que não transformou ainda, que não desceu ainda, ele está sempre em cima. Ele sempre é o bom, é sempre o cara, é sempre a mulher.
é sempre igual, é sempre isso, é sempre aquilo, é o que faz mais. E continua no Jordão, à beira do Jordão, quando Deus fala assim: mergulha, filho, eu estou esperando você me obedecer, desce. Mas ele não desce. E a pergunta que fica é: o seu conhecimento resolveu o teu problema? Aquela pessoa que continua com problema, todo dia está com problema. Ele é tão cheio de Deus, mas todo dia está com problema. Aí ele fala: é a fúria do inimigo. O conhecimento resolveu, o diploma resolveu, o status resolveu, aqueles que você segue resolveram, mas muitos leprosos estão por aí, irmãos, morrendo, fedendo, sem a graça de Deus, frios, desviados e fazendo comentários sobre a simplicidade do Jordão. Deus está falando: é tempo de você se purificar. Para de olhar para a imperfeição dos outros e começa a olhar para dentro de você. Começa a olhar para aquilo que está fedendo dentro de você. Começa a olhar aquilo que está decompondo dentro da tua vida. Deus está falando assim: eu quero que você obedeça. Obedece. Para de querer fazer do teu jeito, porque não dá certo e você sabe disso. Terceiro e último: adore a Deus de verdade, com um compromisso verdadeiro. Após receber a cura, o Naamã, cheio de pompa, ele adorou a Deus. É interessante que quando ele chega, ele não chega falando para o profeta, o teu servo, mas quando ele volta humilhado e fala assim: olha, o teu servo tem presente. Aí, versículo 17, disse Naamã: se não queres, o profeta não aceitou. Ele fala assim: se não queres, peço-te que ao teu servo, ele é o cara que está acima da hierarquia, ele está no topo, mas ele está olhando para o profeta e fala assim: o teu servo, eu peço que, deixa eu levar uma carga de terra, porque eu nunca mais vou oferecer holocausto nem sacrifício a outro Deus, se não for o Senhor. Eu sei que somente a Ele eu tenho que obedecer. Eu sei que somente a Ele eu tenho que honrar. Agora, como foi que os joelhos de Naamã se dobraram? Não foi no seminário, não foi uma leitura bíblica, não foi em uma explicação bíblica. Os joelhos de Naamã se dobraram porque Deus fez alguma coisa por ele que ninguém podia fazer. Deus curou ele, e por isso Naamã adorou a Deus. Então o ponto aqui, a questão aqui, não é se você se aproximou de Deus pelo que Ele fez. A questão é que você deve traduzir essa adoração daquilo que Ele fez com um compromisso com Deus. Tudo bem, eu vim para Deus, para Cristo, porque Ele fez algo por mim. Ok, amém. Talvez não foi porque você ouviu a palavra, mas agora você sabe que existe um Deus, e agora você vai transformar isso que Ele fez por você num compromisso genuíno com Ele. E Naamã, ele faz isso. O problema é que a gente recebe o milagre, e agora que recebeu o milagre, vamos embora. Agora que recebeu a vitória que queria, vamos embora. Eu não desenvolvo um relacionamento, um compromisso com esse Deus. O que Naamã está dizendo, ele fala assim: eu pego essa terra, porque essa é o símbolo do meu compromisso com Deus. Eu vou olhar todos os dias aquela terra e falar assim: é para esse Deus que eu tenho que me curvar. O Deus que eu fui daquela terra que me curou, é aquele Deus. Naamã fez isso, Raabe fez isso, Paulo fez isso, Moisés fez isso. Naamã, ele chegou querendo comprar a cura com carroças de presente, e ele volta com essas carroças cheias de terra para casa.
Olha que doido. Ele queria algo, que algo indicasse que ele adorava ao único e verdadeiro Deus. Ele está dizendo, eu posso até me ajoelhar, porque eu preciso ali, eu sirvo ao rei, eu preciso me ajoelhar para ajudar o rei. Mas o meu coração não está dobrado para esses deuses. O meu coração está entregue ao Deus justo, ao Deus verdadeiro. O meu coração pertence a Ele. Já Geazi, servo de Eliseu, conhecendo a Deus, ele age exatamente o oposto. Olha, aí a Bíblia fala, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tudo bem que agora o Naamã, ele virou luz. Mas o Geazi, conhecendo a Deus, ele quis ser ganancioso, ele quis aproveitar que Eliseu, o Eliseu não aceitou os presentes. Poxa, eu estou com uns problemas aqui em casa, as dívidas, acho que é uma boa, hein? Vou pegar isso aí, vou vender, vou quitar. E ele quis tomar tudo aquilo para si. O resultado foi que ele acabou leproso. Enquanto Naamã aprendeu que somente Deus resolve os nossos problemas e que as respostas não estão em coisas, Naamã entendeu, a resposta não está na água, a resposta está na obediência. Geazi se esqueceu que aqueles presentes não representariam nada, não resolveriam em nada a sua vida, e não resolveram. Ele ficou pior do que estava. Naamã sai, ele vai embora para a Síria, como um homem de Deus, transformado, com um compromisso genuíno, com um compromisso verdadeiro. Já Geazi, na terra santa, termina leproso. Quantos leprosos nós temos na casa do Senhor? Dentro da casa de Deus não conseguimos reconhecer. Quantos de nós estamos esperando um milagre de Deus? E talvez não aconteceu ainda, mas eu pergunto, será que você não está como Geazi? Será que você entendeu que você precisa obedecer? Será que você entendeu que você precisa mergulhar no rio e sair da margem? Sai da margem hoje. Tudo depende do compromisso que você tem com Deus. Então eu quero terminar aqui, eu quero perguntar para você, qual o seu compromisso com o Senhor? A palavra de Deus precisa ser suficiente nas nossas vidas, mas será que ela é? Será que ainda você vai continuar fazendo do teu jeitinho? E vai continuar insistindo nisso? Vamos ficar de pé nessa noite. Como nós podemos nos apresentar diante do Senhor hoje? Como você pode se apresentar diante do Deus vivo hoje? O que você tem a ofertar para Ele? E muitas vezes a gente, quando chega na casa de Deus, a gente acha que a gente tem que ofertar o dinheiro, os sacrifícios. E talvez eu estou falando para você, filho, filha, tudo que eu quero de você é obediência. Tudo que eu espero de você é que você me obedeça e faça conforme a minha palavra. Porque não adianta depois você falar, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor precisa me abençoar, e o Senhor não está vendo, e o Senhor está falando, filha, você não obedece, você não escuta a minha voz, você continua fazendo do teu jeito, você continua pulando etapas. Eu não estou esperando o sacrifício, eu estou esperando a obediência, eu estou esperando que você me sirva, em espírito e em verdade, que você me honre. Como a peça que foi falada, o Senhor não está pedindo para você parar nada, mas inclua Ele em tudo, deixa Ele ser o Senhor da tua vida em tudo. É você falar, Espírito Santo, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer, como que eu vou reagir a essa situação, como que eu vou me portar diante dessa situação, eu vou ou não vou? Davi lhe pergunta ao Senhor, eu vou guerrear ou eu não vou guerrear? Eu vou alcançá-los ou não vou alcançá-los? Eu vou destruí-los ou não vou destruí-los?
Por isso eu quero que você olhe dentro de você nessa noite. Será que a palavra de Deus tem sido suficiente na tua vida? Será que você não tem sido uma pessoa precipitada? Será que você não tem sido uma pessoa que anda segundo a sua mente e não segundo a palavra de Deus? Será que as tuas atitudes não têm refletido o seu achismo? E aí a gente não busca a Deus, a gente faz aquilo que a gente acha que é certo e a gente vê que dá errado. E aí a gente espera que Deus resolva tudo pra gente. Quando Deus fala assim, eu quero que você obedeça. Ele pode fazer. Ele pode transformar um deserto num jardim de milagres. Mas como a gente está se portando diante dele? Como a gente está agindo diante dele? Deus está te chamando a você se purificar a ele. E falar, Senhor, eu quero me banhar, eu quero descer. Eu quero me apresentar a Ti, Senhor. Eu quero ser reconhecido pelo Senhor. Eu quero ser marcado, Senhor, pela transformação do Teu Evangelho, pela transformação da Tua Palavra. Eu quero adorar ao Senhor, eu quero ter um compromisso verdadeiro, eu quero ter um compromisso genuíno com o Senhor. Por isso eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada nesta casa nessa noite. E é o Senhor que fala com cada um de nós. Quantos Naamãs que estão aqui, Senhor? Que estão à margem. Senhor, estão há tanto tempo. O Senhor só espera que obedeça. Quantos de nós estamos como Naamã, Senhor? E nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, daquilo que nós planejamos que tem que ser. Mas é o Senhor quem define os rumos, é o Senhor quem marca os termos, é o Senhor que define todas as coisas. Senhor, que o nosso coração, ele esteja, Senhor, em conformidade com a Tua palavra. Que o nosso coração, o nosso querer, esteja em conformidade com o Teu querer, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor que vive em mim. Por isso nessa noite, sonda o coração do Teu povo. Sonda o coração da Tua igreja, Espírito Santo. Traz cura, Senhor. Traz entendimento, meu Pai. Porque eu não tenho esse poder, mas é o Teu Espírito que abre o entendimento dos corações. Os corações que estão, Senhor, duros. Quebranta, meu Deus, nessa noite. Aquele, Senhor, que espera uma resposta de Ti, Tu és a resposta que nós precisamos. Que eles busquem a Tua direção, Senhor. E se o Senhor mandou fazer, que façam. Se o Senhor mandou perdoar, perdoe. Se o Senhor mandou pedir perdão, peça perdão. Se o Senhor mandou fazer o que tiver que fazer, que a gente faça, Senhor. Porque o Senhor tem prazer na obediência e não no sacrifício, Senhor. Que nós venhamos nos purificar. Que nós, Senhor, não venhamos ser como o servo do profeta, Senhor, que não entendeu o segredo. O segredo está no Senhor, que move todas as coisas. Por isso, nessa noite, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, meu Pai, que a Tua palavra seja suficiente. Que seja a Tua palavra guiar a Tua igreja, que seja a Tua palavra direcionar o Teu povo. Tira os achismos do nosso coração. Tira, Senhor, e nos dá um coração, Senhor, igual ao Teu, um coração, Senhor, obediente. Um coração, Senhor, que foi até as últimas consequências, Jesus. Nos dá um coração grato por tudo que temos. Nos dá um coração voluntarioso, disposto a ajudar os nossos irmãos, mesmo nas dificuldades deles. Que nós não apontemos, mas que nós ajudemos, que nós amemos, que nós nos entreguemos mais, Senhor. Por isso, Senhor, mostra, Senhor, a cada um dos meus irmãos nessa noite. Manifesta a Tua graça. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito Santo.
Manifesta o teu poder, Senhor.